Namastê, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Gratidão pela presença. Namaskaram. Hoje, 9 de março de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre a presença no agora, o caminho para a libertação. E para que a gente fale sobre essas questões, a gente precisa cada vez mais ir se aprofundando nesse desafio, nesse principal desafio que temos, que é o de nos encontrarmos conosco mesmo. E existem tantas distrações, né, no dia a dia, no mundo, as questões todas que vão surgindo, que vão criando uma espécie de máscara, criando uma espécie de película que vai nos protegendo cada vez mais de quê? De nós mesmos, né? Então a gente vai criando todas essas histórias, todas essas identificações, para que nós comprovemos para nós mesmos que estamos bem protegidos dentro daquilo que nós criamos para nós, aquela bolha protetora, aquela bolha de sabão, né? To black, to bling. E a gente vai fazendo essa bolinha, to black, to bling, bolinha de sabão. E a gente vai ficando dentro dessa bola. Não confundam, por favor, essa bola, essa bolha, com um estado de consciência muito apurado, quando você já está num bom desenvolvimento de autoconhecimento, o qual, através da não identificação, você vai ficando e experienciando o que a gente pode chamar de um estado de vacuidade, sabe? É diferente. Então, vacuidade de vácuo mesmo, de ficar no vácuo, de ficar no sentido da experienciação do nada, do vazio, né? E ali você fica um tempo e você vai sendo preparada para esse desenvolvimento. Então, quando a gente fala da presença no agora, na realidade, presença e agora é a mesma coisa, tá? Estarmos presentes é estarmos no agora, presença é agora, não existe diferença entre agora. Até mesmo porque agora não é um tempo, não é presente, passado e futuro. Agora, é agora. Não tem como ser outra coisa senão agora. Não existe outra coisa senão agora. A contemplação do que é o passado já passou, já se foi. Estamos frustrados, nostálgicos, estamos vivendo algo ali que já foi e não tem como voltar atrás, isso não se volta. E assim como o futuro também, ele não existe. Por que que só existe o agora? De acordo com os ensinamentos que já foram passados, aqui no grupo do discipulado, você pode imaginar como se fosse um LP, né? LP daqueles bem antigão, aquelas bolachonas antigona, onde tem aquelas faixas que estão girando numa determinada frequência e aonde você está com a agulha nesse momento é nessa existência. Porém, todas as outras faixas continuam girando simultaneamente, junto com aquela outra. É o mesmo disco. Por isso que não existe passado, presente e futuro. Por isso que só existe o agora. Porque agora é onde está a sua consciência. Ela está focada nessa agulha que recebe este nome. Ok? Então, hoje vocês estão tocando a faixa 4, por exemplo. Então, você está na faixa 4. Mas a faixa 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 continua tocando do mesmo jeito. Elas estão lá rodando no mesmo LP. Você pode acessá-las, se você quiser, pode ter consciência ou não sobre elas, não tem problema. Basta com que você aprenda a modificar essa agulha. Então, sempre está acontecendo o agora. Não há outra coisa acontecendo senão agora. Não existe essa possibilidade. Tanto que já falamos desde lá de 2018, 2019, as doenças dos próximos séculos, elas são ligadas ao quê? Saúde mental. Por quê? Porque nós estamos deixando de experienciar ou nos oportunizar a experiência do viver consciente agora.
Nós não queremos mais estar no ócio, nós não buscamos mais por aquilo que antes nos era sagrado. Hoje nós queremos adiantar serviço, nós queremos despertar, nós queremos colocar a produção. A gente quer fazer com que essas coisas aconteçam o mais rápido possível. Mas a tecnologia espiritual da presença nos convida a estar presente, porque é o caminho oposto daqueles que estão dispersos e não despertos, dispersos. Basta você ir para a natureza que você vai perceber. Ah, eu me conecto tanto com a natureza me deixa tão feliz, tão macio, tão seguro, tão refrescante. Aí eu abraço a árvore, aí eu piso no chão, aí eu vejo o passarinho, eu vejo a planta. Ah, isso me faz tão bem. É assim que funciona. O que é isso? É a sua conexão com esse eu natural. Já é isso que você é, que é essa presença de amor que você é, que é essa profundidade de tudo que você é. Então, oportunizemo-nos a estarmos presentes, conscientes conosco, para que sejamos presença agora. Essa é a condição. Não existe outra condição. O estado de felicidade, o estado ao qual você não se identifica e o mundo das acontecências vai continuar acontecendo, este estado de não identificação se chama Ananda, felicidade, agora, atenção aqui. Então, nada do que está acontecendo em outro lugar deveria ser mais importante do que isso que eu estou fazendo agora. Escovando os dentes, escovando os dentes. Caminhando, caminhando. Trabalhando, trabalhando. Ouvindo, ouvindo. Atenção. O estado de atenção amplia, ele relaxa. Percebe? O foco segrega e traz ansiedade. Vejam bem, não estou falando sobre foco numa tarefa, sobre foco no trabalho. Eu não estou falando sobre esse foco. Eu estou falando que o despertar deve ser aquilo que você mais quer, de forma desinteressada. É aí que mora o pulo do gato. Não. E uma coisa, cada pronto, desliguei. As filhinhas da Ixá dando boa noite para nós. Então, dentro dessa posição de que o foco segrega, deixa eu só. Ananda, você pode ficar por conta de mutar para mim, senão eu vou ficar toda hora parando e mutando. Aproveitando que você está no computador, por favor. Põe como co-host, por favor. Não, não precisa pedir desculpa, querida. São crianças. Não, não é desculpa, não. A gente só está resolvendo aqui. Pode ficar tranquilo. Pronto. Coloquei como host. Tá bom? Beleza. Então, trazendo a vocês a importância de nós estarmos de forma desinteressada buscando aquilo que nos é mais caro, que é a nossa libertação. Poderia encerrar o satsang agora, né? A presença no agora, o caminho para a libertação.
poderíamos encerrar agora em 10 minutinhos, estaria tudo certo. Então, quando nós tivermos consciência de que não se trata daquilo que nós almejamos para nós, e sim do que a nossa presença de luz, de amor, presença divina, que somos, deseja ou anseia para nós, nós vamos estar numa competição acirrada, como lobos. Tem aquela historinha de qual lobo que você alimenta mais, você vai ficar alimentando um lobo e o outro lobo, e aí a gente nunca vai ganhar essa briga, essa discussão. Mas vários dos ensinamentos já foram passados e vocês são municiados de todos eles continuamente. Basta com que você observe com sabedoria, S maiúsculo, se o que você está sentindo é o que você está pensando e é a forma que você está agindo. Não adianta você querer buscar uma felicidade suprema, uma felicidade plena, um estado de graça, se você não está sendo condizente com isso. E é por isso que eu digo e repito sobre a não barganha com o divino. Porque nós precisamos ter consciência, precisamos ter a ciência atrelada a esta sabedoria inata que somos, para que nós estejamos em presença. Dentro desse estado de luz, dentro desse estado de presença, dentro dessa afeição com essa misericórdia divina, é que nós, de maneira didática, precisamos realizar essa conexão com o que nós podemos chamar do divino pessoal. Divino pessoal é a manifestação daquele divino que nós temos para nós, que mais se aproxima daquilo que nós consideramos divino. Seja a própria natureza em si, seja um personagem, seja um avatar, seja uma religião, seja uma doutrina, seja uma crença, aquilo irá me levar ao que eu considero um divino pessoal. E este divino pessoal é essa minha conexão que preciso ter e me aprofundar anteriormente, para que eu me realize nisso que é micro ainda em mim, nessa realização disso de baixo para cima, né? Do homem ao alcance do divino, para que essa resposta surja e venha até nós. Por isso que existem de todos os gostos, todos os tipos, todos os credos, todas as ideias, todas as crenças, porque cada pessoa, em sua frequência, neste grande LP, nessa grande bolacha que está girando, vai se conectar àquilo. Eu posso chamar da forma que eu quiser, eu vou me conectar àquilo e naquela existência, aquela frequência irá me levar a algum lugar. Então eu preciso estar aberto, aberta, a considerar que todas as crenças que vêm através de mim, comigo, por mim, em mim, são crenças. Todas elas são crenças. E elas irão me levar a um local de competição, de comparação, de julgamento. Todas elas, independentemente de quais sejam. Até porque o meu Deus é melhor do que o seu. Até porque a minha religião é a correta e a sua é errada. O meu céu é o céu que é o certo, o céu que é errado. O céu é o inferno, o céu é feio. O céu não existe. O céu não tem possibilidade de existir. Como é que o seu Deus pode ser azul? Mas como é que o seu Deus veio para a Terra e foi crucificado? Mas como é que o seu Deus não existe? Mas como é que o seu Deus é árvore? Como é que o seu Deus é terra? Aí me veio, me criou da lama? Como assim me criou da lama? Não. Então, todas essas crenças, independentemente de que quais forem,
Elas são crenças. Porque certeza absoluta de todas essas crenças, a única certeza absoluta dentre todas essas crenças é que o que é o maior, o antigo, o que é o sábio, o que é Deus, o que é tudo isso, é infinitamente maior do que qualquer conceituação que nós queremos ou podemos dar. É por isso que é inominável. Você compreende isso? É por isso que é inominável. Um chama disso, um chama daquilo, um chama blá 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 blá. Mas assim, é inominável. Por isso que nas tradições nós temos muito cuidado da forma como nós chamamos ou devemos chamar este da triangulação maior, deste universo que nos conecta ao universo que nós podemos chamar de universo Pai. Porque este, que é este inominável, não é, não quer ser e não pode ser humano. Então, a nossa relação que nós estabelecemos e queremos e precisamos buscar, primeiramente, a nossa relação com esse divino pessoal, que eu posso chamar de Jesus, eu posso chamar de Yogananda, eu posso chamar de Saulo, eu posso chamar de Osho, eu posso chamar de Chico, eu posso chamar do nome que vocês quiserem dar, árvore. Essa busca deste divino, desta representação do que é o divino, dessa luz que faz parte da luz de todas as luzes, é um raio de sol, um raio desse sol maior, é uma faísca de um brilho maior, de algo que é um espelho daquilo que se é, imagem, semelhança. Como brinquei num áudio, como me comuniquei lá com o pessoal na Índia, o que a gente é aqui é um iogurte. Você pode ou não gostar de iogurte. O iogurte é um leite que azedou. Você não deixou de ser leite. Você veio para o planeta, passou por algumas coisas aí, deu uma mexida no você ficou um pouco azedo, mas você não deixou de ser leite. Então você pode dizer que você, assim como Shiva, é um iogurte, que é uma espécie de um ser divino que veio dar umas voltas por aqui, ficou um pouco capenga, experimentou umas coisas que não foram muito agradáveis, deu uma azedada, mas tá aí. É leite do mesmo jeito, mas tem gosto para tudo, né? Tem um gosto azedo, tem um gosto doce, tem um gosto amargo, mistura com fruta, dá um jeito e usufrui. Então, pessoal, a presença no agora nada mais é do que nós participarmos ativamente da nossa vida e sermos os protagonistas de toda essa história e termos consciência daquilo que nós estamos plantando. Porque a colheita é inevitável, não é isso? Então precisamos estar conscientes do nosso plantio, porque é isso que vai fazer de nós uma perfeita oferenda. Para que você seja uma boa semente, uma boa muda, uma boa árvore, você precisa seguir alguns caminhos que vão fazer com que você seja, de certa forma, caro para Deus. E essa é a profunda manifestação do divino em nós.
que foi através de nós e conosco, e que traz para nós a oportunidade de experienciarmos o divino aqui. Outro dia, eu estava ouvindo alguém dizer, eu não vou citar nome e não vou nem citar o exemplo, porque às vezes eu cito o exemplo, aí tem alguém que mais ou menos sabe, fica assim. Alguém que estava plantando arroz, mas que estava colhendo feijão. Isso é mais comum do que vocês podem imaginar. E o que faz com que a gente colha o feijão é justamente a nossa ignorância, de não perceber que estamos colhendo arroz. Então é muito simples, trazendo isso de forma didática, simples, direta para a nossa vida. Se nós hoje estamos colhendo frutos amargos, é porque nós não estamos colhendo esse fruto no tempo correto. Nós não estamos percebendo essa fruta amadurecendo. Ou nós estamos colhendo ela um pouquinho mais para frente e ela já apodreceu, ou nós estamos querendo colher essa fruta um pouquinho antes. Seria cômico se não fosse trágico. Porém, precisamos perceber na nossa vida que a fonte de todos os nossos motivos de angústia e ansiedade estão porque nós estamos colhendo esses frutos fora do tempo. Então, a presença no agora é ter a consciência, a certeza de que todos os meus caminhos estão dentro da retidão divina. Todos esses caminhos estão dentro dessa retidão divina, todos eles estão caminhando de forma congruente. Toda essa tríade está comigo em toda a proposta da minha manifestação. Eu estou agindo de acordo, pensando de acordo, sentindo de acordo. Então eu estou bem. Não tem como isso dar errado. Não existe essa possibilidade de dar errado quando eu estou consciente. Eu senti muito de consagrar a Garba. Nossa, eu queria tanto estar. Tá, mas eu não consegui férias. O que você pode fazer? Nada, você sai do emprego, ou você pede demissão, ou sei lá o que você vai fazer. Não existe outra possibilidade de você fazer isso acontecer. Estou dando um exemplo bobo, simples. Só que o sofrimento, que é uma questão opcional, faz com que a gente não consiga dar linha nisso. Então eu vou ficar matutando, mas e se eu? E se eu não tivesse aqui? E se eu tivesse fazendo tal coisa? E se eu tivesse ouvido? E se não existe? Vocês vão me ouvir falando isso muitas vezes. Já me ouviram várias, vão continuar ouvindo. E se não existe? Se meu pai fosse mulher, eu teria duas mães, não é isso? E se não existe? Então precisamos ter consciência e, principalmente, maturidade. Maturidade espiritual para lidar com os nossos processos e, como diz Vachudo, progressos, mas precisamos ter maturidade espiritual para compreendermos isso, juntamente, simultaneamente com a maturidade humana, que precisamos compreender dentro da inocência da criança que existe em nós, das atitudes que tomamos, dos posicionamentos errados, da forma como eu tenho reagido com questões do meu dia, com meu companheiro, com a minha companheira, no trabalho, com o dinheiro, com as pessoas, com os meus filhos,
com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios, enfim, com a comunidade, de uma forma geral. Preciso compreender que meus problemas não são os problemas do mundo, eles são meus. Precisam ser resolvidos por quem? Precisam falar pelo Saulo. Não, por vocês mesmos. As questões precisam ser vistas, revistas, estudadas, aprofundadas. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando aqui também como a presença no agora, como um caminho para a libertação. Se o meu caminhar não é reto, se eu não coloco o meu caminhar, a minha posição, a minha postura, a minha mentalidade, o meu sentimento com aquilo que eu considero reto, eu vou cair. Vai ser o dinheiro, vai ser a família, vai ser os filhos, vai ser os pais, vai ser quem for, vai cair. Porque a única coisa que sustenta o ser no caminho espiritual é a presença. E fique tranquilo e fique tranquila. Quanto mais você for adentrar na senda do espírito, mais o espírito vai exigir de você. Porque você não é outra coisa caminhando por esse planeta senão um ser espiritual. Talvez não haja essa consciência porque não teve a oportunidade de considerar isso. Você é um ser espiritual, só que nós consideramos a espiritualidade como sendo algo místico, como sendo algo. Ah, espiritualidade. Você já parou para pensar que o que a gente está chamando de espiritual nada mais é que acontece em todos os universos como oportunidades de ascensionamento? Eu falo ascensionamento, ascensão, são experiências. Essa experiência dessa faixa, desse disco aqui agora, está assim. Outra está em outro lugar, outra em outro, em outro, em outro. Os multiversos trabalhando simultaneamente. Toda essa oportunidade natural que você tem da experienciação aqui, que na realidade você pode inclusive chamar de jogo, um jogo da vida, na roda da vida, a vida da sangue. Nesse jogo que você vai jogando, você vai aprendendo e por meio da frequenciação, por meio do pulsar divino, você vai juntando as pecinhas e as consciências e vai se unindo a pessoas que estão nessa mesma vibe. Vamos dividir os grupos, pessoal. Quem tá mais para cá, quem tá mais para lá. Pronto. Tem um povo da igreja, o povo do forró. Tem o povo da água de coco, o povo do uísque. Tem o povo do cigarro, o povo não sei o quê. Vai dividindo, vai dividindo. Ai, mas a espiritualidade divide. Ela segrega. Ai, que espiritualidade má. Não, eres tu. É você que faz isso. Você vai se sintonizando com aquilo que lhe é mais caro. E você vai colhendo estes feijões ao longo do caminho. Não adianta. Ah, mas Deus é muito injusto. Ah, meu Deus. Não, não é. As leis do karma não falham. E o Dharma está aqui para ser restabelecido.
E como que você restabelece todas essas questões? Com integridade, sabedoria, verdade. Mais do que isso, coragem. Porque além de não ser fácil olhar para dentro, não é fácil deixar essa máscara de quem você sempre acreditou ser. Para que flua aquilo que você é e que você sempre foi. A boa notícia. Aí nós temos as boas notícias, né? A gente não podia começar a semana sem boas notícias, né? Todo mundo tem oportunidade. Isso está disponível para você e você já está com meio caminho andado. Nunca tivemos tanto mar aberto, não é? Não é essa a frase máxima? Nunca antes no mundo, né? Tivemos tantos mares abertos, tantas possibilidades, tantas oportunidades, mas o que nós queremos é assinar. Nós queremos ter razão. Nós queremos conquistar. Nós queremos ser. Nós queremos ter. Nós queremos agir. Mas vem cá, você não estava se conectando com o divino para ser presença, para estar no agora, para deixar no sofrimento? Você não estava lá fazendo essa. Não, meu divino pessoal, estava lá, divino pessoal, tal. Você não pediu fé, você não pediu coisa para você não está lá choramingando, querendo parar de sofrer todo dia? Por que que você continua agindo de forma contrária, então? Não, Saulo, eu não estou agindo de forma contrária. Eu não estou agindo de forma contrária, Saulo. Não é porque você não sabe o que acontece. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então a gente precisa compreender que picolé de groselha você vai tomar na sorveteria. Contato consigo mesmo não vai ser doce. Carinho, pede pra sua mãe, pro seu pai, pros seus filhos, pros seus tios, vovô, vovó. Autoconhecimento não tem carinho, tem autocuidado. Aí você brinca de autocuidado com você. Aí você se cuida. Mas chocolatinho quente, cafunézinho, não tem, não pode ter, porque não se trata disso. Terceira boa coisa, porque eu falei duas. Não, falei três. Então, quarta boa coisa. É possível e é real. É possível, é real, está disponível. Mas por que então não se acorda? Não é isso? Por que então está no sofrimento? Por que então é tão complicado? É tão difícil? Porque não é você que resolve. Essas coisas elas não estão no controle. Elas não vão estar sob seu controle.
Elas não vão acontecer no momento que você acha que vai acontecer. Não vai ser da forma que você imagina que seja. Não é o que você imagina que seja. Mas, Saulo, eu vou saber? Claro que vai. Óbvio que vai. Não tem como você não saber. O legal é quando você tem dúvida. Ai, nossa, fiz uma meditação, aí foi, nossa, ai, será que já foi? Será que nada? Porque não é uma experiência. Imagina uma Coca-Cola com o rótulo do Guaraná. Ela viveu a vida toda com o rótulo do Guaraná. Aí do nada ela tá andando, tropeça, a marca do Guaraná cai, ela vê que é Coca. Pronto, é isso. Acabou seu sofrimento. Você se achava um pouco diferente dos outros, você achava que você era mais escurinho que os outros, você achava que você era mais doce que os outros. Aí você achava estranho, você se encontrava com outros Guaranás, você olhava, nossa, todo mundo verde, eu aqui, pretinho de chapéu vermelho, que estranho, pá, não sei o quê, Saci Pererê, eu tinha ali o apelido de Saci e tal. De repente você tropeça, opa, caiu o gol, cadê? Sou Coca, não sou Guaraná, sou Coca. Pronto, era isso. Ó, pronto. Só que para nós que estamos com o olho aberto é um pouco mais simples, porque para nós é óbvio. Mas para chegar nesse óbvio, precisa estar presente, pessoal. Precisa querer estar presente. Precisa querer parar de se pregar peça e ter integridade com relação a todas as questões que você vem desempenhando hoje na sua vida. Não adianta, né? Então, precisamos ser íntegros. Mas, Saulo, a minha vida não é assim. Pipipi. Então, é porque se não fosse, não seria assim. Você estaria desperto. É simples. É simples. Então, o que que nós precisamos fazer? Ser presença agora. Mas, Saulo, você precisa exercitar isso. Eu não posso fazer isso por você. Você precisa exercitar. Precisa confiar. Precisa ter fé em si mesmo. Precisa participar desse processo. É fundamental que você faça o esforço. Senão você vai me usar para ficar recebendo boas energias. Aí eu faço assim. Você vai ficar me usando para ficar recebendo. Ah, eu me sinto tão bem. Nossa, eu atingi estados de consciência elevadíssimos. Atingiu e saiu de todos eles. Que bom para você. Voltou. Agora tem que ir de novo. Agora volta. Agora tem. Hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, hoje eu tô com dor, hoje eu tô não sei o que lá. Ó, já vi esse filme antes. O que que nós precisamos aqui é termos constância e educação espiritual e maturidade para lidarmos com as nossas questões. Utilizarmos o grupo do discipulado para que nós exerçamos a nossa vulnerabilidade da melhor forma possível, para abrirmos brecha
por entre nossas sombras para que a luz entre. É por isso que precisamos nos expor cada vez mais. Nós só deixaremos a luz entrar abrindo brecha. Não é isso? Literalmente. Abre uma brechinha na sua janela. Se o sol está brilhando lá fora, vai vir um raio de sol ali dentro e vai fazer diferença. Não é? Então é assim que funciona. Nem mesmo nas escrituras sagradas aqui no Ocidente, lá na Bíblia, nem na Bíblia está escrito isso. Nem Jesus entra na tua casa se ele não for convidado. Não é isso? Então, tu tem que convidar o bichão, abrir a porta do teu coração para que o bichão entre. Aí você abre um tiquinho a porta do teu coração, aí o bichão entra. Pronto, abriu, acabou, perdeu o Playboy. Puf, abriu, entrou, aí a luz entra, faz o trabalho que tem que fazer e não tem limitação nenhuma ali. Mas abrir o teu coração para a presença requer esforço, congruência, integridade, né? E aí, realmente, essa integridade, essa congruência, ela é o que vai estar ali rodopiando, exercendo, espiralando junto conosco todo esse processo. Você vai convidar o Swami para sua casa se você não tiver pintado os sutras mais lindos na parede com ouro? Você não vai convidar, você vai ter que pintar. Você vai ter que fazer isso. Por que que você faz isso com você? Por que que quando você vai se convidar, você não se dá a devida importância? Você não se agradece por onde você passou, aonde você chegou. Você não conversa consigo para saber aonde você quer chegar, aonde você quer estar. Você não tem que ficar pedindo, 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 pedindo. Você tem que agradecer, 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 agradecer e agradecer. Você agradece pela graça recebida antes dela ser recebida. É assim que funciona. Você agradece a graça recebida antes dela ser recebida. Brincadeiras à parte, mas não tão brincadeira assim. Tá para nascer alguém que fale tão pouco sobre manifestação e prosperidade financeira na internet, assim como eu falo, e as coisas acontecem do jeito que acontece nessa sanga, viu? Tá para nascer. Então, cuida com as pessoas que trazem as questões para vocês, prosperidade, manifestação, não sei o quê, parará, se essa pessoa não está fazendo esse trabalho. Muitas das pessoas que eu acompanho, que eu vejo, tem ali um bercinho que já foi um bercinho bom, que já teve uma coisa que foi acontecendo, que já veio. Ó, isso apareceu. Não, isso não apareceu, não. Isso já está na tua família, já tem 3 gerações. Calma lá, as coisas não são assim. Então, acreditem nisso que estou trazendo para vocês. Agradeça pela graça já recebida em presença agora. Querem um exemplo prático? Vou dar um exemplo prático. Não estou ensinando lei de atração aqui, não. Não me interessa nada disso. Se você busca saúde, por uma questão de saúde, que é algo que realmente você busca, primeiro você precisa ter mérito, tá? Você precisa ser caro para Deus para ter mérito. Esse é o primeiro ponto. E você só vai ser caro para Deus tendo mérito seguindo passo a passo que eu já coloquei aqui.
Pensar, sentir e fazer. Pensar, sentir e fazer. Pensar, sentir e fazer. Sentir, pensar, fazer. Fazer, sentir e pensar. Enfim, integridade. Primeira coisa que você tem que fazer é estar em comunhão com aquilo que você quer, aquilo que você busca. Essa é a comunhão. Essa é a tua oferta. Você não faz mais que a sua obrigação de anjinho de luz brilhante, presença manifesta eu sou, brilhosa no planeta, santidade suprema, sei lá o que é das quantas, que você quer se dar seu nome. Você só vai ser caro para o papai, para a mamãe do céu, sentindo, pensando e agindo, sentindo, pensando e agindo, sentindo, pensando e agindo, sentindo, pensando e agindo. Só assim. Integridade, 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 integridade. Ai, eu não queria estar aqui, mas eu tô fulano, beltrano, ciclano. Ferrou, filho. Ferrou. Não, não tem integridade. Não, não tá batendo. Não tá batendo. Não tem integridade, não tá batendo, não vai. Primeiro ponto é esse. Segundo, que aí já é o exemplo que eu falei que eu ia dar, bonitinho, planeta Terra, saúde. Estou supondo que eu não quero agradecer pela minha saúde, eu não quero nada disso, eu não quero melhorar nada da minha vida. Não tem interesse nenhum nesse momento. Então é só um exemplo a título de educação, tá? Deixando isso claro para vocês, deixando isso claro para a espiritualidade, para quem vai assistir isso depois. Sou muito feliz da forma que sou. Eu agradeço pela oportunidade da cura de tal doença em mim. Pronto. Vocês são pessoas sensíveis. Eu quero que vocês sintam o que é a presença. Quem quiser ligar a câmera pode ligar, quem não quiser não precisa ligar, tanto faz. Mas eu quero que vocês observem o que é a presença. Veja bem, eu quero que vocês sintam no coração de vocês o que é a presença. Olha, eu agradeço pela oportunidade de sentirmos a presença de Deus aqui e nos edificarmos e nos curarmos de nós mesmos. Eu agradeço hoje e sempre. Isso é presença. Esse magnetismo, isso é presença. Você pode usar para tudo. Ó, eu agradeço pela oportunidade desse chiclete. Eu vou mascar. Presença, fica sério, não fica? É. Por quê? É integridade. Por isso, por isso, fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi faltar o pão na casa do justo. Não é isso? O justo
O manso, os que somam, são aqueles que possuem integridade, independentemente das condições. Por isso, o pedido do justo é ouvido. Não que o outro não seja ouvido e não seja negado, mas ele não ressoa com a graça. Lembra da agulha lá no LP? Não ressoa. Está em outra faixa, está em outra frequência. E você nunca vai entender porque está dando volta atrás do rabo. Você nunca vai entender porque essas coisas continuam acontecendo com você. E você não está se dando ouvidos. É por isso que precisamos urgentemente de ouvidos para ouvir, para compreendermos que a presença no agora é o caminho para a nossa libertação. Essa é a comunhão do Espírito de Deus em nós. Essa é a oportunidade que nos é dada a cada momento. E se nós conseguirmos passar por todas as nossas provações, dando graças, vocês podem ter certeza de uma coisa: você saiu daqui melhor do que você entrou. E quando você vê que não passou de um joguinho, você vai ver que você ganhou muitos pontos, muitos bônus, e você vai passar de nível. Então você imagina todos esses que vieram e morreram em nome de, e realizaram em nome de, e negaram-se a si mesmo e executaram em nome de, e geraram renúncia, que geraram o karma positivo, que geraram bodhicitta, que geraram em si mesmos a própria oferta ao divino, que manifestaram e reconheceram em vós o próprio Cristo, o próprio Buda, que se relacionaram com todas as múltiplas faces dessa grande luz, que é a luz de todas as luzes. Como eu disse em 2018, em um desses satsangs, há de vir o tempo em que o homem já virá liberto. Mas não é por agora. Então, que nós sejamos essa perfeita oferenda em meio a todos esses leões que nos são colocados diariamente. Sejamos o cordeiro, sejamos a boa face, sejamos o amor, sejamos a luz, sejamos a amizade, sejamos a porta aberta. Em nome dessa presença divina, eu sou essa comunhão constante com meu Santo Cristo pessoal. Eu me abençoo e me agradeço. Me abençoo e agradeço.
cada um de vocês que está aqui presente e a cada um de vocês que assistirá depois, em algum momento, nessa gravação. A todos os nossos irmãos e irmãs espirituais, nossos amigos, guias, todos aqueles que estão conosco. Nossa muita gratidão, nosso muito obrigado. E que essa oportunidade de gerar e regenerar seja uma verdade no coração de todos nós, hoje e sempre. Namastê. Muita gratidão pela oportunidade da gente estar aqui junto. Muita gratidão por essa oportunidade. E que sejamos nós, essa luz que esperamos e desejamos ver no mundo, hoje e sempre. Gratidão, pessoal. Uma boa noite, uma semana maravilhosa para nós. Sejamos paz.